três espécies tributárias. Na teoria tripartite, ela está baseada no artigo 3º, ela está baseada, aliás, no Código Tributário Nacional, que traz o que? O conceito de tributo e as espécies de tributos. Legal, gente? Então vamos lá, aula legal, aula curta, essa importante. Pode cair na prova de vocês aí, vamos aqui, ó. Dúvidas, sugestões, contatos, reclamações, qualquer coisa, aqui no meu e-mail pessoal, lc.consultoria@gmail.com. Nós estamos aqui sempre dispostos a poder atender vocês, a responder na maior brevidade possível. Vamos lá, espécies tributárias, né? Gente, espécies tributárias, espécies de tributos. Professor, qual é o conceito de tributo? Gente, nós fizemos uma aula de conceito de tributos. Mas vamos ler o tributo aqui. Por que eu tenho que ler? Porque todas essas espécies tributárias deverão ter revestidas essas características de tributo, senão não é o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ok. Então, tributo é toda prestação pecuniária, dinheiro, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ok. Nós vamos estudar o quê? As espécies tributárias. Agora a gente vai detalhar cada uma dessas espécies. São 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Meus amigos, papo reto com vocês. O examinador vai fazer de tudo para incluir ali, tentar confundir vocês, duas espécies tributárias que não são espécies tributárias. Por exemplo, o examinador vai fazer de tudo para falar para vocês que o tal da tarifa pública é uma espécie tributária. O examinador vai fazer de tudo para confundir você que tarifa pública se enquadra em taxa e é uma espécie tributária. Não é, gente. Tarifa pública é uma receita originária, tá certo? Taxa é uma receita derivada. Os tributos são o quê? Todas receitas derivadas. Tarifa é a remuneração de algum serviço público. Professor, transporte coletivo. Transporte coletivo, se o ônibus é da prefeitura, você está pagando aquele serviço público por tarifa. Então, primeiro ponto, o examinador vai fazer de tudo para empurrar na prova de vocês o tal de tarifa pública. Professor, e o outro? O outro é o seguinte, o outro é a tal da multa. Então, a multa é outro ponto que o examinador vai querer incluir aqui, falando para vocês que são espécies tributárias, mas você não vai cair. Bacana, gente? Vamos lá. Nesse contexto introdutório, o aluno tem que saber o seguinte: impostos. Os impostos são de competência comum. Aliás, antes de falar de competência comum, professor, quem que pode instituir essas espécies tributárias? É somente as pessoas políticas, que chama-se o quê? Competência tributária. Então, competência tributária é quem pode criar esses tributos. Professor, mas quem criou esses tributos foi a Constituição Federal? Não foi a Constituição Federal. A Constituição Federal fez o quê? A previsão dessas espécies tributárias. Então, a Constituição Federal fez a previsão dessas espécies tributárias
E as pessoas políticas têm a competência tributária de criá-los, de instituí-los. Detalhe, isso cai em prova. A competência tributária é indelegável, é exclusiva. Somente o ente da federação que pode. Por exemplo, impostos. Impostos é competência comum. Como assim, professor? A Constituição Federal definiu quais são os impostos da União, quais são os impostos dos estados e quais são os impostos do município e atribuiu os impostos estaduais e municipais ao Distrito Federal. Competência comum. Então, os três criam o quê? Impostos. Só que a Constituição Federal definiu o rol dos impostos da União, o rol dos impostos dos estados e o rol dos impostos municipais. E não podem criar novos impostos, salvo a competência residual da União, que nós vamos estudar detalhadamente essa espécie tributária, que é a espécie de impostos residuais, na aula do artigo 153 e 154 da Constituição Federal. Bacana que são o quê? Os tributos federais. Vamos estudar todos eles: IPI, Imposto de Renda, IPI, Imposto de Renda, IOF, ITR, Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto Extraordinário de Guerra, a competência residual, todos os impostos da União. Taxas também é de competência comum. União, estados e municípios. E do DF. Contribuições de melhoria, também competência comum. Opa, é comum. Esses três aqui, gente, quem falou que é competência comum, como é que nós sabemos que é competência comum? Devido ao artigo 145 da Constituição Federal, meu. Então, no artigo 145 da Constituição Federal, autorizou os estados, a União, os estados, municípios e DF a instituir essas espécies tributárias. Professor, brincou? Não brinquei não, cara. Olha, é importante demais, cara, você ter esse livrinho em mãos, olha, encadernadinho, bonitinho. Vamos abrir para ler, para fixar. Aproveita e vai abrir o seu aí também, ó. Artigo 145. Tá lá, ó. A União, os estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Ou seja, fez a previsão. Tributos. Primeiro tributo, impostos. Segundo tributo, taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, está aqui. Então, esses três aqui são competências o quê? Comum, onde os estados vão implementar os impostos estaduais, as taxas, né, e as contribuições de melhoria. Agora, empréstimos compulsórios é de competência exclusiva da União. Contribuições especiais. Nós vamos perceber que nós temos várias contribuições especiais. Uma delas é comum, tá certo? E a outras são o quê? A outras são exclusivas da União. Professor, qual que é a contribuição exclusiva da União? Tudo bem. Instituir a contribuição social do regime próprio de previdência, do INSS, a alíquota do INSS. Professor, eu quero uma contribuição especial que é comum, cada um faz a sua. A contribuição que incide sobre o quê? Sobre a previdência dos servidores públicos, o regime próprio de previdência dos servidores públicos é o quê? Uma competência comum. Então, olha só, de início, esse mapa, esse modelo mental, isso é importante. Quais espécies tributárias nós temos? Nós temos 5 espécies tributárias. As 3 primeiras são de competência comum. Empréstimos compulsórios, somente competência da União. E contribuições, a maioria delas é comum. Há um caso na qual não será competência para instituir comum, que é aquela competência na qual vamos exercer quem?
os estados, DF e o município para instituir o quê? Para cobrar dos servidores públicos o quê? A alíquota, cobrar a alíquota para o regime de previdência dos servidores públicos, regime próprio de previdência. Ok, legal, 10, ok, fixou, isso é importante. Agora, eu estou explicando um assunto chamado competência tributária. Competência tributária é para criar essas espécies tributárias. Professor, então a competência tributária dos empréstimos compulsórios é exclusiva da União? Exatamente. A competência tributária das taxas é comum. A União pode cobrar as suas taxas, os estados, os DF e os municípios. E assim fazem, pode ter certeza. Não confundam com tal de competência tributária ativa. A competência tributária ativa é diferente da competência tributária. A competência tributária ativa ela é delegável. A tributária criou o tributo. A ativa que quer é de arrecadar, fiscalizar a cobrança do tributo, principalmente no que? Nas contribuições para estatais. Pronto. Vamos passar aqui. Vamos falar agora da primeira espécie tributária. Vou pegar aqui no nosso apagador. Impostos. Vamos estudar agora os impostos. Primeira coisa, fato gerador. Fato gerador, manifestação de riqueza. Gente, primeira coisa, todos os tributos são o quê? São receitas derivadas. O que é receita derivada? Vai derivar, a origem vai ser o quê? O bolso de terceiros. Derivadas, não é isso? É a relação do direito público, não do direito privado. Não é uma receita originária. O imposto, gente... Aliás, antes, vamos falar fato gerador. O que vem a ser esse fato gerador? Fato gerador se dá quando? Quando ocorre o quê? A incidência do tributo. Professor, não entendi nada. Esclareço. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com obrigação tributária, fato gerador, lançamento, crédito, exclusão, suspensão. Então, fiquem tranquilos. O primeiro passo é o seguinte, gente. O primeiro passo, a lei vai criar o tributo. Não vai criar o tributo? Criou o imposto, por exemplo. Vamos dar um exemplo aí. Imposto de importação. O imposto de importação é um imposto federal, não é isso? Nesse imposto, nessa lei que criou aqui, a lei vai criar também a hipótese de incidência, HI. Professor, o que é a hipótese de incidência? É algo abstrato. Por exemplo, entrada de mercadorias importadas. A entrada de mercadorias importadas é a hipótese de incidência do imposto de importação. Entrou a mercadoria, ocorreu o quê? O fato gerador. O fato do gerador do imposto de importação. Ocorreu o fato gerador. Então, o fato gerador é um fato concreto, um fato real. Esse concreto ele pode ser jurídico também, lá em fato gerador a gente vai estudar isso, mas por hora eu quero que você entenda que aconteceu a hipótese da lei que previa a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é algo abstrato, que não acontece, geral. Não é isso? Então olha assim, fato gerador é um ato concreto que ocorreu, como definido numa das espécies, nos tipos de impostos. É uma manifestação de riqueza, definição do artigo 16. Então, olha só, todos os impostos, há a necessidade da criação, da previsão da hipótese de incidência. Ocorreu a hipótese de incidência, vai ocorrer o quê? O fato gerador. Se vai ocorrer o fato gerador,
consequentemente, vai surgir o quê? A obrigação tributária. A obrigação tributária. Depois da obrigação tributária, tem o lançamento e depois do lançamento a constituição do crédito tributário. Então a gente vai trabalhar esse cara aqui mais detalhadamente. Então é o seguinte, o fato gerador é quando ocorre o quê? Ocorre a incidência da hipótese de incidência do tributo. Mas professor, por que o senhor colocou aqui da manifestação de riqueza? Porque os impostos vão tributar a renda, a propriedade e os serviços. Professor, quem não tem renda, não tem o quê? Não tem tributação. Quem não tem propriedade, não tem tributação, não tem a cobrança incidente, não tem fato gerador de imposto. Quem não tem serviço, não tem. Então, a manifestação de riqueza é nesse sentido. Nós vamos trabalhar mais para frente. Nós temos os impostos que vão tributar a renda, que vão tributar os serviços e que vão tributar o quê? O patrimônio. Professor, só o fato de eu ter um terreno, só o fato de você ter um terreno vai ter a incidência, a hipótese de incidência do quê? Do IPTU. O IPTU todo ano vai ter o fato gerador para cobrar o IPTU. Então o imposto necessita do tal do fato gerador. Fica tranquilo que a gente vai trabalhar mais isso aí. Professor, por que artigo 16? Porque está aqui. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então é o seguinte, o imposto, que é a principal fonte de receita de qualquer ente público, o imposto é uma obrigação independente da atividade específica. O que é isso? É um tributo não vinculado. É um tributo não vinculado. Então, professor, o artiguinho 16, cara, vai ter que saber. Quem vai fazer concurso da ESAF, cara, pelo amor de Deus, cara, para com isso, meu. A ESAF copia o artiguinho 16. Ele pode se copiar igualzinho, ele tá certo, mas ele troca uma palavrinha, ele troca alguma coisinha para quê? Para pegar o aluno, cara. Pegar o aluno. Quem faz isso também, professor? A FCC. Então é o seguinte, ó, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, é um tributo não vinculado. Por que manifestação de riqueza? Porque os impostos irão tributar a renda, o patrimônio e os serviços. Renda, patrimônio e os serviços. Pronto, tá aí. Renda, patrimônio e serviço. Imposto de renda. Vai tributar o quê? A renda. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam neste capítulo, com as competências e as limitações nele previstas. Ou seja, no Código Tributário Nacional, transcreveu o quê? Os tributos previstos na Constituição Federal, salvo algumas exceções. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas não está previsto aqui. Tá certo? Vamos lá. Impostos ainda. Base de cálculo. A grandeza que quantifica a riqueza tributada. Gente, então é o seguinte. Todo fato gerador... O que é o fato gerador? É a ação concreta. Aconteceu. Aconteceu, não aconteceu? Não aconteceu? Aconteceu. O exemplo que eu dei foi imposto de importação. Entrou a mercadoria importada no Brasil, no país. Se entrou a mercadoria, houve o quê? Ocorrência do fato gerador. Então é um fato o quê? Concreto. Para ocorrer a tributação, o fato gerador tem que ser calculado. Esse calculado vai ser o quê? Sobre a base de cálculo. Professor, quem que vai definir a base de cálculo? É a mesma lei que criou o quê? A mesma lei que criou o imposto. Vai definir o quê? Quantifica a quantidade a ser tributada. Então, a base de cálculo. Então, vai ser base de cálculo. Pode ser o quê? O valor da compra, a quantidade, o movimento
Alguma coisa que vai definir. Então a base de cálculo é onde vai ser aplicada a alíquota. A alíquota, a base de cálculo. Por exemplo, professor, ICMS. Tem determinados produtos do ICMS que é a seguinte base de cálculo. Olha só, vou até apagar aqui para esclarecer esse cara para vocês aí.